Aleluia, Deus é bom. Abra comigo no livro de Apocalipse 19. Eita, pastor, Apocalipse? É porque tu não vai ver Daniel, onde eu vou abrir, já já. Eita, Deus tremendo, esse nosso. Nós vamos ler aí Apocalipse 19, 1. Creio que Deus vai falar conosco de forma tremenda, sobrenatural, porque Ele é bom. Eu sei que tem muito mistério, né, a respeito do livro de Apocalipse, porque muitas pessoas leem Apocalipse e não compreendem muito bem. Porque eles veem, né, quando leem, coisas assim extraordinárias acontecendo. A pessoa vê os poderes do céu sendo abaladas. Você vê estrelas caindo do céu. Amém? Você vê pestes. Você vê realmente algo aterrorizante, né? Você olha, meu Deus, que coisa terrível. Mas saiba que é um dia que Deus há de julgar. Amém? E Deus é um juiz justo. Aqui no livro de Apocalipse, quando a gente pegou aqui no capítulo 19, a gente já vai ver assim o final, né? Ali o cume de tudo, a conclusão dos fatos, os quatro, né, últimos capítulos, 19, 20, 21 e 22. E aqui fala um momento muito importante para a igreja. E eu quero que você observe. Ele diz assim, olha, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Tinha uma multidão no céu. Amém? E o que é que essa multidão fazia, pastor? Ela dizia. Olha o que essa multidão dizia. Aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiro e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o que, pessoal? Os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como de voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas. Oh, glória. Diga, são chegadas. Olha o que ele diz aqui, as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma, eu vou repetir, a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado de vestir de linho finíssimo, ele diz resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da igreja, os atos de justiça dos santos. Eita glória! Quem é que vai participar dessa festa, irmão? Você vai participar dessa festa? O que você cantou aqui é verdade? É ou não é verdade, irmão? Eita glória! Vai ser a maior festa de todos os tempos, irmão. Vai ser a maior festa de todos os tempos. É nisso aqui que está baseada a esperança do crente. A nossa esperança não está baseada somente nessa vida, irmãos. A nossa esperança está em ver o cumprimento da palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que temem, né, essa palavra juízo, e para isso justificam, né? Fazem até ali, criam um espantalho, quando se fala em justiça, juízo. Mas Deus também é amor. Quem já ouviu esse negócio? Né?
Deus também é bom. Como se os juízos de Deus fossem algo mal, algo ruim. Amados, em Romanos, capítulo 2, a palavra é claríssima quando ela diz que os juízos de Deus são segundo a verdade, ou a palavra de Deus, e são bons. Nós acabamos de ler que justos e verdadeiros são os juízos de Deus. O crente, ele ama ver com os seus olhos o cumprimento da palavra de Deus. E ver o cumprimento da palavra de Deus é ver um Deus justo agindo. Amém? Nós não devemos temer os juízos de Deus. Eu tenho algo para dizer, se você está com medo de Deus trazer, ou de Deus passar aqui a régua, né, sobre a tua vida, você vai ter que ter muito cuidado com o tipo de vida que você tem vivido. Porque pelo que eu vi aqui, o linho finíssimo que a igreja vai ser ataviada, e nós sabemos disso, não é uma roupa só exterior, porque para o crente, né, ou para Deus, nós sabemos que a Bíblia diz assim, olha, não seja o frisado de cabelo, nem as vestimentas, nem as joias, o principal enfeite, mas seja a pessoa adornada com as obras justas. Amém? Ele diz, porque para Deus, o que tem valor é um espírito manso e tranquilo. Isso tem grande valor diante de Deus. Então Deus, quando Ele fala de roupa, Ele não está falando de algo exterior somente. Amado, não importa você tacar perfume em algo que está mal cheiroso. Você vai só mascarar, mas a verdade é que aquilo que está mal cheiroso tem que mudar. Amém? E nós, como filhos de Deus, ou aqueles que estão em Cristo, são nova criatura. As coisas velhas já, tudo se fez o que, irmão? Novo. Tudo se fez novo, é uma novidade de vida. A Bíblia diz que para Deus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor é ser uma nova criatura, ser feito, ter sido feito, gerado, nascido de novo. E ele diz a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia não nos chama de pecadores, tentando ser santos, mas ela te chama de santos, de justos, de igreja, que a si mesmo se guardou. Essa lâmpada aqui, meu irmão, que ele fala acesa, é uma figura clara de iluminação espiritual. De uma igreja que tem o fogo de Deus dentro do coração. Nós vivemos tempos maus, tempos difíceis. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Então é uma condição do mundo, uma frieza espiritual. E eu sei que muitas vezes, por se multiplicar essa iniquidade, pelos nossos olhos está vendo sempre tanta maldade, às vezes a gente quer se trancar dentro do coração. Mas quem é filho de Deus, quem é servo de Deus, amado, vai manter a lâmpada acesa. Amém? Vai se manter de pé diante do Senhor. Porque os olhos dele, não estão em circunstâncias. Os olhos deles vão estar em quem? No autor e no consumador da fé. Os olhos dele estão no objetivo da caminhada que é Jesus. A vida dele tem um bom futuro e uma boa esperança. Tem pessoas que perguntam, como é que tu sabe, pastor, que vai melhorar? Ora, eu ralei o final. Vai melhorar. Eu não estou dizendo para todos, porque nem todos escolheram seguir a Jesus, nem todos se humilham diante de Deus e reconhecem o seu senhorio. A Bíblia já diz, né? A escuridão cobrirá os povos, mas sobre nós brilha a glória de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, amado, porque você querendo ou não, os juízos de Deus acontecerão. Os juízos de Deus estão aí. Pastor, tu me trouxe aqui para passar na minha cara, em plena Santa Ceia, sobre o juízo de Deus? Sim. Ceia é momento de examinar, gente. É momento da gente passar uma régua na nossa vida, analisar as respostas que Deus tem sobre a nossa caminhada. Tu sabia que nós servimos a um Deus que fala, que vê, que tem uma opinião sobre a tua história? Um Deus que está vendo o que outras pessoas talvez não veem, e embora sejam próximas de você? Sabia que você pode estar com um esposo, uma esposa, um irmão chegado, uma amizade, um pai ou uma mãe, e essa pessoa não saber o que se passa dentro do teu coração? E não te conhecer direito, ou você não conhecê-la direito? Mas a Bíblia diz que tem alguém que vê o que está em secreto. Aliás, Ele vai recompensar a cada um de nós.
Falando-se de igreja, em 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia diz assim, olha, importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que recebamos de Deus o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. E assim, por conta desse encontro que teremos, deste prestar de contas, gere dentro de nós uma coisa chamada temor. Amém? Nós vivemos numa geração que as pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Eles gastam todas as suas fichas. Eles vivem como se nunca fossem morrer. Aliás, a única certeza que a pessoa tem é essa. Que um dia, a casa nossa desse tabernáculo vai se desfazer. Lógico, se Jesus não voltar antes. A igreja ainda tem um plus, né? Eu posso dizer assim. A igreja tem um grande encontro com o Senhor, que se nós formos agraciados de estarmos na época da vinda de Jesus, nós seremos arrebatados. Nós já passaremos da morte para a vida. Amém? O nosso corpo mortal será o quê? Transformado. Aquelas coisas, as primeiras coisas já não existirão mais. Eu entendo, irmãos, tudo isso. Mas, se Jesus não vier, ainda que morramos fisicamente, temos esperança. Porque aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu sei porque o Brasil é um país, né, cristão, assim, eu posso botar entre aspas, um cristão não praticante na sua grande maioria. Então todo mundo tem alguma referência sobre céu, inferno, Jesus, sobre alguma coisa bíblica. E aí se usa muito esses versículos para consolar, né? No momento de velório, no momento onde nós vamos ver o final de todos os homens. Final este que está escrito em Eclesiastes, né? É melhor você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque numa casa onde há luto você vai ver ali o fim de todos os homens. É assim que funciona. Ali os homens veem o fim e aquilo desperta eles para eles aplicarem algo na sua vida enquanto estão vivos. Nós temos que viver assim, amados. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E qual é o exame que tu tem feito da tua jornada, da tua caminhada, das tuas decisões? Porque no mundo de hoje nós somos impelidos muitas vezes a seguir um curso, a uma correnteza de um espírito que atua no mundo. E às vezes a gente, não, todo mundo faz, eu também vou fazer. Mas, amados, Jesus não te comprou para você ser todo mundo. Jesus te comprou para você ser a nação santa. O povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz, você chegou ao monte Sião. É um monte de Deus, irmão. Tu está num lugar elevado. Tu está assentado junto com Cristo nas regiões celestiais. A justiça de Deus em Cristo Jesus, ela chegou até ti. Aquilo que tu deveria pagar, que era o salário teu, que estava guardado, que a Bíblia diz, né? Que tinha um salário que estava guardado, sendo ajuntado por conta das nossas transgressões, iniquidades, da nossa vida alheia à vida de Deus. Esse salário, amado, já foi pago. Tem uma pessoa que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia diz que um castigo que me trouxe a paz estava sobre ele. Ele diz, olha, pelas suas feridas, ele foi ferido. Foi real, irmão. Isso não é filmezinho de Hollywood que a gente assiste, não. Do Mel Gibson ou de qualquer outro cara aí que faz. Não, meu irmão, aquilo ali teve um homem chamado Jesus Cristo. Na verdade, Jesus de Nazaré, né? Que o pessoal conhecia assim. Cristo foi depois que a gente entendeu, porque Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Cristo foi o nome que ele recebeu como propósito. O Cristo, Jesus, o Cristo, o ungido, o Rei, aquele que viria para resgatar, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Então ele veio para essa terra, ele andou entre nós, pessoas testemunharam ele andando, ensinando, apalparam ele. E também o viram ressuscitar. E a ressurreição de Jesus, amado, é a prova inequívoca que todos nós ressuscitaremos. Porque se já aconteceu com ele, e a Bíblia o chama de primogênito entre os mortos,
e chama ele de primogênito entre muitos irmãos também. É outra expressão que a Bíblia chama ele. Eu tenho algo para falar. Um dia, aqueles que se acham no túmulo ouvirão a sua voz. E quando ouvirem a sua voz, eles sairão de lá. Eles encontrarão com o Senhor nos ares. Eles serão transformados. E se nós, como eu disse, formos agraciados em estarmos vivos nessa época, porque isso é para um tempo determinado por Deus. E se dará como pastor simples, vai ser dada a palavra de ordem, ou seja, Deus vai dizer, bora, chegou a hora. O arcanjo, que é o líder dos anjos, vai dizer, menino, toca a trombeta. A trombeta soará. E quando essa trombeta soar, os mortos vão ressurgir. Porque de maneira nenhuma nós vamos preceder os que dormem, ou os que já se foram, os nossos, talvez, entes queridos. Não sei se todos os nossos entes queridos estarão lá. Eu acho que esse é o voto que cada um de nós teremos. E temos, né? Se compreendemos que a salvação é verdadeira, se compreendermos que o céu e o inferno é verdade, se cremos nas Escrituras, as coisas da terra começam a perder tanto sentido. Se cremos nisso, de fato a nossa maior missão seria pregar o Evangelho, seria anunciar, salvar. Porque você querendo ou não, este mundo está sendo entesourado para o fogo. Pastor, tu está me desesperançando. Não, eu estou te salvando. Porque se a tua esperança se limita somente a essa vida, eu tenho algo para te dizer. Tu está vivendo uma vida miserável e de engano. O mundo passa bem como a sua concupiscência. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Então a tua esperança não é no mundo. Não é em tesouros onde a traça, a ferrugem, corrói. Não é sobre isso. Não é nisso, amado, que está o nosso coração. Nosso coração está em Deus. Nós temos que ajuntar tesouros nos céus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aí sim, estaremos prontos para encontrar com Ele. Amém? Enfim, vai ressoar a trombeta, os mortos ressuscitarão, nós os vivos que ficarmos até a sua vida encontraremos com Ele nos ares. E aí, irmão, a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. E ali não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. É outra realidade, amados, que a gente talvez ainda não compreende muito bem. Por conta de uma perspectiva talvez humana que temos. Mas existe um entendimento e uma sabedoria espiritual que pode dar vislumbres disso para a gente. Amém? Visões podem ser geradas dentro dos nossos corações em Deus. Deus, Ele revela para os seus profetas as coisas que hão de acontecer. Então nós temos um bom futuro. Nós podemos dizer o que está escrito em Provérbios. Deveras eu terei um bom futuro. Diga comigo, deveras eu terei um bom futuro. Diga assim, a minha esperança não vai ser frustrada. Meu irmão, nem um fio de cabelo nosso vai se perder. Amém? Não podemos viver como se nunca fôssemos passar por esse grande dia. Julgamento, amado, é uma coisa que vai acontecer você querendo ou não. Estivemos aí nesta última semana, fatos muito pesados, né, no mundo. Observamos aí um juízo chegando para muitos. Vimos aí algo que deixou a nação com visões e opiniões divididas. E eu quero falar um pouco sobre isso. Porque os juízos de Deus, eles podem acontecer de forma macro, mas também todos os dias pode estar tendo microjuízos que podem acelerar, pode te beneficiar, como podem também trazer uma sentença sobre a tua vida. Sabia que tinha um homem na igreja de Corinto, vou falar sobre esse homem agora, que ele não considerou o temor do Senhor, e o temor do Senhor é límpido, amém? E o que é temer a Deus, pastor? Temer a Deus é se desviar do mal. Temer a Deus é considerar que aquilo que Ele diz é verdade. Temer a Deus é olhar para as Escrituras que revelam Ele e dizer o seguinte, cara, isso aqui vai acontecer. Então é melhor eu estar prestando bastante atenção.
É melhor estar com os olhos bem abertos e os ouvidos bem inclinados. Já dizia João, né, na visão de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça. Tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então o Espírito está falando. Amém? Certa vez Deus, eu citei até agora há pouco esse caso, Deus foi falar com Salomão. Né? Deus foi ter com Salomão. Antes disso, seu pai foi ter com ele. E seu pai dá um conselho maravilhoso, que eu li hoje pela manhã, e eu quero abrir aqui também. Abre comigo aí em 1 Reis, por favor. 1 Reis, capítulo 2. Nós vamos ler aqui a partir do 1. Ele diz assim, ó, aproximando-se. Todo mundo abriu? Vamos comigo, ó. Aproximando-se os dias da morte de Davi. Davi, o grande rei da nação, derrotou todos os inimigos. Não foi perfeito, mas tinha uma característica maravilhosa nele. Sempre que ele foi confrontado a respeito de qualquer coisa errada que ele tinha feito para com Deus, ele era rápido em se arrepender. Ele se arrependia, ele não ficava retrucando, porque dentro do coração dele tinha um coração segundo o coração de Deus. E um coração segundo o coração de Deus é um coração ensinável, humilde. Um coração que quando ouve o que Deus diz, ele não fica se justificando. Ele foi confrontado por um profeta, tinha cometido um pecado terrível. Pecado este onde ele tinha chamado, na verdade ele não foi para a guerra, já foi um primeiro erro. Ele não foi para a guerra num tempo em que os reis iam para a guerra, então era comum o rei estar no campo de batalha liderando o seu povo. Amém? Então ele não foi para a guerra, ali já foi um primeiro erro. E quando ele estava lá, ele saiu do seu palácio e viu uma mulher se banhando. Ah, meu irmão, quando ele viu, epa, manda trazer essa mulher para mim. Muito bem. Ele trouxe a mulher, coabitou com a mulher, e a mulher ficou grávida. Só que a mulher era casada. A mulher tinha um marido. E depois ele se viu com um problema e ele disse, meu irmão, como eu vou resolver essa parada agora? Vou fazer o seguinte, eu vou enganar, vou mandar chamar o marido dela. Manda chamar Urias. E aí Urias vem. Urias chega, estava no campo de batalha junto com os irmãos. E ele disse o seguinte, ó, vai lá, macho. Eu te chamei para tu ter uma folga. Vai deitar lá com tua mulher. Mas na verdade ele queria encobrir o pecado. Mas olha o que Urias diz. Deus me defenda. Enquanto meus irmãos estão na batalha, estão lá, como é que eu vou usufruir de um negócio desse? Isso não é justo. E aí, meu irmão, muito bem, Davi se viu com esse problema. E Davi viu o coração que uma vez ele tinha. Sabia que o coração segundo Deus, quem tinha naquele momento era Urias? Um homem fiel. Aí Davi, meu irmão, e agora? Agora está ruim o negócio. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar ele para o fronte da guerra. E o fronte da guerra é aquela primeira leva, meu irmão. É muito difícil o caboclo escapar. Só se Deus botar a mão mesmo. Manda ele para a frente da batalha. Pegou uma carta, escreveu uma carta para o general do campo de batalha, selou a carta, fechou a carta e ainda mandou Urias levar. Ó. Quando Urias entrega, ele não sabia que estava entregando a sentença praticamente de morte dele. É um pecado sério ou não é um pecado sério? Muito bem. O profeta vem ter com ele, o profeta vem confrontá-lo, porque um homem de Deus ele vai dizer o que tem que ser dito. Não importa se o cara é rei, é sacerdote, se o cara quem é, tem que dizer o que tem que ser dito. Amém? Isso quando é movido pelo Senhor. Né? Porque tem gente que pode pegar isso. Ah, agora eu vou passar na cara dele, né? Cuidado para ele também não passar na tua cara de volta, né? Amém? Enfim. Quando o profeta chegou para ele, o profeta também sábio, inteligente, sabendo que ele era o rei. Ó, tinha um homem que tinha muitas ovelhas.
Tu acredita, rei, que houve essa situação? E um rei, ele é levantado para julgar, tu sabia disso? Que um homem, quando ele é levantado como rei, ele tem o poder de dizer mata, solta, é um juiz. Só que de uma forma maior, junto com um governante. Mas a palavra do rei, ela deve ser cumprida. Diga comigo, a palavra do rei deve ser cumprida. Então o profeta, ele vem com, lógico, sabedoria, ele não é burro, né? Então o Espírito Santo, e ele começou a falar em parábolas. Tinha um cara que tinha muitas ovelhas, nessa história aqui, e tu acredita que o cara rico, meu irmão, tinha muitas. Aí ele tinha um vizinho que morava próximo a ele, e o cara só tinha uma. Rei, tu acredita que quando chegou visita na casa desse homem muito rico, em vez dele pegar uma das suas ovelhas, ele mandou buscar daquele que só tinha uma. Davi, mesmo daquele jeito, né? A ira se acendeu. Quem é esse cara? Manda trazer ele, que ele vai morrer hoje. Um profeta, é tu. Se fosse um homem mau, um rei maligno mesmo, sabe o que esse rei fazia? Quem é tu, macho? Para falar com o rei desse jeito, joga na cova do leão esse elemento. Toca fogo nele. Mas Davi, ele não perseguiu o profeta. Davi caiu sobre os seus pés. E aquilo se desnudou dentro dele. Ele disse o seguinte: meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me perdoa. Teve consequências? Teve. O filho morreu. Muitas consequências. Muitas consequências. Mas sempre que ele era confrontado, ele caía sobre os pés e ele alinhava os seus passos. Que nós tenhamos essa mesma disposição. Amém? Porque você hoje, amado, é igreja. Igreja é inadmissível. Uma igreja não ouvir a voz de Deus e não mudar. É inadmissível. Deus trocou o teu coração. Não é mais um coração duro. Não um coração de pedra. Não um coração insensível. Tu tem um coração que é tipo o coração do Senhor, meu irmão. Amém? Então, Davi, ele cumpriu a sua jornada. Errou, muitas falhas. Acabei de dizer uma das aqui, né? Talvez uma das maiores, né? Mas foi negligente, entre outras coisas, enfim. E ele vendo os dias que vai chegar a minha partida, eu vou ter que ir. E o máximo que a gente pode deixar para os nossos filhos, eu tenho algo para dizer para vocês aqui, é o nosso legado, é o nosso exemplo. Não é o dinheiro não, viu, irmãos? Lógico que um homem, ele procura deixar os seus filhos, a sua descendência, numa boa condição. Mas não é o dinheiro. Amém? Dinheiro ganha, perde, passa. Mas um ensinamento de verdade e um princípio é algo muito mais importante. Enfim, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. E olha que conselho lindo. Coragem. Coragem, pois, e ser homem. E ele vai falar aqui o principal conselho: guarda preceitos, anda nos seus caminhos, guarda os estatutos, mandamentos, o que mais? Juízos, também. Diga comigo, também. Amado, você tem que ser alguém que tem um olho muito clínico para os juízos de Deus. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então o jeito que ele decidiu no passado por conta de uma circunstância, é o mesmo jeito que ele vai decidir hoje. Não pense que Deus é aquele velhinho sentado na cadeira que não tem mais força de correr atrás dos meninos muito elétricos. Não pense sobre isso não. Porque a palavra dá como exemplo, tanto no livro de Judas, Pedro, sobre os juízos de Deus que vão vir. Eu posso ler um aqui. Você não precisa abrir agora não. Ou abra se quiser em Judas. Vamos abrir em Judas um trecho que eu citei. Olha que coisa linda. Amém? Ele vai dizer aqui a partir do versículo
capítulo todinho é um alerta muito grande para a igreja, né? Mas a partir do 5, olha o que ele diz. Quero, pois, lembrar-vos. Isso aqui é algo que a igreja tem que estar lembrando. Porque isso aqui você vai ver muitas sentenças de Deus sobre circunstâncias, sobre ocasiões. E ele vai pontuar algumas delas. Ele diz, embora você já esteja ciente de tudo que uma vez por todas, ou seja, lembra disso, guarda, ata ao teu dedo, que Deus tendo libertado um povo, ou o Senhor tendo libertado um povo, dá no mesmo, tirando-o da terra do Egito, o que aconteceu? Destruiu depois os que não creram. E esse crer aqui não é um crer superficial de acreditar que Deus existe. Esse crer aqui é um crer de obediência. E os que não creram é uma incredulidade de desobediência. Está claro? Aí ele diz mais. E mais, vamos começar. Ele não só fez isso com esse povo, mas ele também fez com anjos. No 6, anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que aconteceu com esses anjos aqui especificamente? Ele tem guardado debaixo de trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Meu irmão, isso é uma verdade antiga. Já dizia a Escritura, acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? É certeza, irmão. Isso é certeza. Aí ele diz mais. Ele vai dar um exemplo que tem pessoas que podem pegar. Não, mas eu não sou anjo, eu sou homem. Com homem não acontece. Sodoma e Gomorra. E não só ela, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam qualquer governo, difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, mesmo contra o diabo, ele não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário, disse, cara, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e tudo quanto não compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim recebeu um juízo vindo da parte de Deus, viu? E movidos da ganância e se precipitando no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em suas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Olha que coisa interessante, pastores que a si mesmos não respeitam nenhum homem levantado por Deus, para dizer a verdade. Nuvens sem água, tem ali aquela aparência, mas nega o poder. Nuvens sem água, impelida pelo vento, árvores em plena estação de frutos, mas desprovida destes. Ele diz duplamente mortas, desarraigadas. Amém? Arraigada é enraizada. Sabia que ser radical é ser enraizado? E tu sabia que muito crente recebe o nome de radical? Bicho, é radical demais. Tá? E tu é desarraigado, né? E aí, como é que vai ficar o negócio? Eu sei. Vai secar como o graveto e ser queimado no fogo inextinguível. Meu Deus, pastor. Nascer, tu vem esfregar isso na minha cara? Sim, pô. Também está na minha, irmão. Eu também estou dizendo aqui, mas eita Jesus. Temos que temer ao Senhor. Ele diz, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. O que Enoque disse? Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Para fazer o que, irmão? Exercer o quê? Exercer o quê? Juízo. Contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ora, os tais são murmuradores,
descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, mas por motivos o quê? Se aproxima das pessoas porque quer algo dela. Então ela baba, ela passa a mão, ela cria ali algum subterfúgio, mas dentro do coração não anda em amor. Amém? Aleluia. Tem muita coisa para dizer aqui, irmãos. Muita coisa que eu poderia falar aqui nesse trecho. Justiça e juízo andam juntas. Deus é tão amor quanto é justo. Bota isso na cabeça. Deus é tão bom quanto ama. Nenhum atributo de Deus anula o outro. Porque é comum a gente ouvir, né? Ei, Deus vai fazer justiça. O cara, não, mas Deus também é amor, mano. Como se o amor fosse cego. O amor de Deus é diferente do amor do mundo. O amor de Deus, ele vai te confrontar. O amor de Deus está rico, pronto em perdoar. Mas não tem como perdoar se não tiver arrependimento. Primeira doutrina básica das Escrituras. Arrependimento de obras mortas. Não se deixe enganar com essas pregações, dessas graças radicais. A graça de Deus nunca foi uma licença para tu pecar mais. A Bíblia diz no livro de Timóteo, algo que eu vou repetir aqui sempre. Sempre. Sempre, meu irmão. Eu vou fazer um quadro, vou botar ali. Eu vou fazer um quadro desse, que é para dar logo um susto para quem entra. Paulo falando para Timóteo, ele diz assim, olha, meu irmão, se com ele, com o Senhor, se com ele morremos, e aqui é para o mundo, porque quem se uniu a Cristo na sua morte foi unido a ele no batismo. O batismo é a representação da morte do velho homem e o ressurgimento do novo, irmão. Ele diz, olha, se com ele morremos, com ele viveremos. Se, somente se, tem uma condicionante. Ele diz mais, agora, se você perseverar com ele, e envolve perseverança. Uma vida em Deus envolve perseverança. Não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, ceifaremos se não desfalecermos. Então, meu irmão, vontade de fazer o mal e desistir, todos nós vamos passar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem necessidade de perseverança para, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu estou pegando vários trechos da Bíblia, separados, mas interconectados pelo sentido. Amém? Então, se com ele eu persevero, na fé, em fazer o bem, porque eu vou dizer, o mal está muito forte lá fora e isso tende a querer nos afetar. Mas não vai afetar a gente, amém? A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Isso seria uma característica de um homem dos últimos dias. É uma característica. Mas nós não, somos afogueados. Nós somos fervorosos de espírito, amém? Nós vamos ficar com Deus. Nós decidimos firmemente, como Daniel, não se contaminar. Eita glória! Olha o resultado que ele teve. Vou já entrar nele aqui, se Deus permitir. Aleluia. Se perseverarmos, sabe o que a Bíblia diz? Com ele reinaremos. Reinaremos. Oh glória! Com ele reinaremos. Se eu for infiel à palavra de Deus, ou a Deus, sabe o que a Bíblia diz? Deus permanece fiel. Mas não é a ti não, viu? Deus é fiel a mim. Não tem aquela música, né? Meu irmão, Deus é fiel à palavra dele. Deus continua sendo quem ele é, fiel à sua palavra. O que conta a nosso favor é que a gente pode voltar. Ele pode, se a gente mudou, ele desmuda. Deus não muda. Quem tem que mudar é a gente. Deus é eterno, é o mesmo ontem, hoje e o será. O caráter dele é perfeito, ele não precisa se melhorar. Ele não precisa crescer. Quem precisa é a gente. É a gente que está sendo aperfeiçoado. Deus não precisa se aperfeiçoar. É a gente que olha para ele que é perfeito, eterno, maravilhoso. E refletimos essa imagem. Mas Deus permanece fiel ao que ele diz.
Se você cumprir a tua parte, eu cumpro a minha. Eu te prometi a vida eterna em Cristo Jesus. Mas é para quem obedece a Deus. Tu sabia? Isso é um versículo que eu citei de forma diferente, mas o que a palavra fala é exatamente isso. A vida eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Porque a obediência a Deus envolve crer. Amém? Crer para Deus é obedecer. Se notifica a todos os homens em toda parte que se notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. Porque ele levantou ou separou um dia que há de julgar com justiça. Não é o julgamento do homem, eu estou falando de um julgamento de justiça. E o julgamento de Deus é segundo a verdade, como diz em Romanos capítulo 2. A verdade é a palavra, santifica o uso da tua palavra, a tua palavra é a verdade. Eu investi, mas é a mesma coisa, irmão. Deus vai pegar a palavra dele, aquilo que ele disse que faria, porque a palavra dele é maior do que tu, meu irmão. A palavra dele é eterna, a palavra dele já estava com ele desde antes da fundação do mundo e tudo ser criado. Pelo contrário, tudo foi criado por meio da sua palavra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então essa mesma palavra é a métrica que Deus vai usar para julgar. E Deus há de julgar por meio de um varão que ele destinou e acreditou diante de todos nós, ressuscitando ele dentre os mortos. Mas o meu Jesus não julga. Pois é diferente do da Bíblia. O teu Jesus não é o mesmo que está aqui não, porque o daqui vai julgar. A Bíblia diz que ele mesmo, Jesus, pisa o vinho do furor, do lagar, da ira do Todo-Poderoso. Quando você vê as cartas em Apocalipse, Jesus ressurreto, o próprio, falando para João. Ele sempre dava um elogio, ele dava uma correção e uma sentença. Se não fizer, vai ser assim. Se não fizer, eu vou remover o teu candeeiro. Não, Deus não remove nada não. Como é? Teve um dos momentos que ele disse o seguinte: caso tu não se arrependas, tu se prostituiu com essa mulher que a si mesmo se diz profetiza. Mas se tu não se arrepender, eu vou prostrar de cama. O que é isso, irmão? Não adianta iludir não, irmão. Isso é Bíblia, não fui eu que escrevi não. Não apedreja o mensageiro, eu sempre digo isso. Naquele filme, né, o mensageiro vinha, corta a cabeça desse elemento. Não corta a minha cabeça não, irmão. Eu estou somente dizendo o que eu ouvi, e o que eu li, e o que está registrado. Não fui eu que escrevi, nem foi na minha época. E vai ficar depois que tu se for dessa terra. É muito melhor tu acordar, porque a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E ele está falando isso aqui para crente, viu? Ele não está falando para quem está no mundo, não. Porque quem está dormindo não está morto, mas também está como quem está morto. Porque não se move, não faz, não tem boas obras. E as obras são obras de justiça, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Obras boas, para que o povo veja os teus frutos e glorifique a Deus. Então Jesus, ele vai vir estabelecer. Jesus, ele não vai vir como aquele cordeiro mudo. Não, meu irmão. Ele vem como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não fica pensando que ele é teu igual nesse sentido, não, irmão. Ele não se envergonha de te chamar de irmão, mas não desrespeita a posição dele. Ele está acima, no mais alto grau de senhorio, assentado no trono de majestade. Nós, como seus filhos, devemos amar isso. Devemos estar clamando, Deus, como nós acabamos de ler. A igreja tem que estar clamando. Que voz é aquela de multidão? Tu acha quem é essa voz, irmão? É o demônio? Aquela voz que lemos em Apocalipse, capítulo 19? É a igreja, irmão. A igreja que fica clamando: meu Deus, até quando tu não vai fazer justiça? Porque vemos um caso desse que aconteceu aí. Aí fica negado: não, mas isso não é justiça. Rapaz, não me tenta não. Não me tenta não, senão eu tiro o cinturão. Meu irmão, o dia mal vem para quem faz malignidade. Amém?
De Deus não se zomba. O que o homem semeia, ele colhe. Deus é misericordioso? Bom? Maravilhoso. E os juízos de Deus são retos? São perfeitos? Sim. Ah, pastor, mas ali foi um policial que entrou lá e fez isso. Eu vou esfregar na tua cara para tu aprender. Abra aí Romanos capítulo 13. Você tem que ver. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Não, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele, de modo que aquele que se opõe à autoridade de Deus resiste a quem? A ordenação de Deus, não é do homem não, viu? E os que resistem, trarão sobre si mesmo, o que, pessoal? Aí ele diz, porque os magistrados, no caso aqui, juízes ou homens que são levantados em posição de autoridade para trazer ordem a uma sociedade, olha o que ele chama, não são para temor. E de fato não, se tu é um homem bom, temer para quê? Concorda? Quando se faz o bem. E sim quando se faz o quê? O mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem. O que é que tu vai ter dela? Louvor. Olha a resposta. Visto que a autoridade é o quê? Ministro de Deus? Não pode. É ministro de Deus. E ele diz mais, para o teu bem. Entretanto, se fizer o mal, teme. E o mal é o mal, meu irmão. Você sabe o que é o mal. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os idólatras, homens ímpios, matricidas, homicidas, e por aí vai. Roubadores. Ou tu acha que o roubador vai entrar no reino de Deus? Não é sem motivo que ele traz o quê? Entretanto, se fizer o mal, teme. Meu irmão, é para bater as canelas mesmo. Porque não é sem motivo que ele traz a espada. O que é a espada aqui, irmão? A arma. Ou tu acha que o policial vai andar com a espada nas costas? Não é nem o teu dequete? Andar com fuzil, meu irmão, com pistola. Tem que estar moderno. Se tivesse uma laser, eu dava para ele. Toma essa daqui, laser, que é mais poderosa. Atravessa até as paredes. Entretanto, se tu fizer o mal, teme. Amém? Porque ele vai trazer a espada. E olha a finalização. Pois é o quê? Ministro de quem? De Deus. E que tipo de Deus é esse? Hã? Vingança. Vixe, meu Deus. Esse não é o meu Deus, não. Vingador. Meu irmão, o que é a vingança? Né? A vingança é o equilibrar da balança. A vingança é a justiça sendo feita. Pastor, tu está mandando eu me vingar daquela pessoa lá? Não, estou mandando tu perdoar. Porque como tu foi perdoado, tu perdoa. Mas isso não tira a posição de Deus como juiz e vingador. Tu sabia que a Bíblia diz assim, olha, a ninguém defraudeis o seu irmão. Ele diz, porque de todas essas coisas malignas que tu pode fazer com alguém, sabe o que a Bíblia diz? Deus é o vingador. Quem é que tomará a vingança? Nós acabamos de... Apocalipse, nós lemos agora, irmãos. Os justos estavam sendo mortos numa cidade chamada Jerusalém, porque, aliás, não há profeta que morra fora de Jerusalém. Então, os santos clamavam, rapaz, Deus, quando é que tu vai vingar, hein? Olha aí que coisa. Quando é que tu vai vingar? E quando a vingança aconteceu, o que foi que Deus disse? Justos e verdadeiros são os teus juízes. Eu sabia que o dia ia chegar. Porque é simples. Até a matemática explica. Amém? Uma vez um professor, eu esqueci o nome dele agora, não sei se era Fábio, é um nome assim. Lá no Colégio Batista, em Fortaleza. É uma coisa muito simples de entender. Ele pegou assim, ó, vou ensinar vocês sobre os sinais da matemática. Aí ele pegou aqui e botou assim, ó. Mais significa amigo. Menos inimigo. Aí ele diz, o amigo do meu amigo é meu o quê? Hã? O inimigo do meu inimigo.
Está vendo aí como é bem fácil para aprender matemática? É uma coisa básica, até a matemática ensina. Deus, ele não toma vingança, presta atenção, não é contra um homem bom, não. Não é que Deus está como um menino perverso, querendo, peraí que eu vou esmagar essa formiga, arrancar as pernas dela, as asas, amarrar cigarro aqui com um bicho e deixar ela voando amarrada aqui. Isso são coisas humanas. Deus é perfeito, bom, maravilhoso. Nele não há trevas nenhuma. Mas o juízo de Deus se levanta, não é do inferno, é do... Abra aí em Romanos capítulo 1. Amém? No 18. Ele diz, olha, a ira de Deus se revela da onde? Deus se ira, irmãos. Sim, está aqui escrito. A gente não pode acender a ira do Senhor. A ira do Senhor se revela do céu. Mas contra o que é bom? Contra o homem justo? Não. Ele se revela da onde? Do céu. Contra quem? Contra a impiedade e a perversão dos homens, que detêm a verdade ou a palavra de Deus pela injustiça. Amém? É assim que se revela a ira de Deus, e é assim que Deus se ira. Quando ele olha a maldade. Meu irmão, um homem bom tem que se levantar contra o que é mal. Ou não é assim? Não, pastor, mas tem que ser cúmplice. Cúmplice? Abra aí Romanos 2. 2:1. Vamos ler. Tu pode ler todo o capítulo que tu vai se surpreender com algumas coisas. Ele diz, porquanto és indesculpável, ó homem. Indesculpável? Por que é indesculpável? Porque ele sabe o que tem que fazer e não faz. Amém? Quando julgas, quem quer que sejas, porque naquilo que julgas a outros, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Aí ele diz, ó, bem sabemos... que o juízo de Deus é segundo o que, irmãos? A verdade. Contra os que tais coisas praticam. Aleluia. Então tem coisas que Deus vê, que homens fazem e praticam, que Deus se levanta e acende a ira. A ira de Deus se levanta do céu contra a impiedade e a perversão dos homens. Amém? Aí ele vai falar mais. Ele diz... Ele vai dizer, bem sabemos disso. Ele diz, tu, ó homem, que condena os que praticam e faz a mesma coisa, ou despreza que a riqueza da bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo a dureza do coração impenitente, ou seja, aqueles homens que ouvem a palavra, ouvem um caminho que deve seguir, mas não andam, acumulas para ti, o que, irmão? Ira. Ira para o dia de quê? E da revelação do justo juízo de Deus? Tu ainda acha que não vai ter juízo, irmão? O que é que Deus vai fazer? No 6, retribuirá a cada um, segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, mais uma vez perseverando, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, mas também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro, mas também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Só quem tem mania de dizer isso, né? Quando é para receber só coisa boa, mas ele está falando que é de juízo. Meu irmão, Deus é imparcial. Deus, ele vai pegar... O que é que a gente conta, pastor? A gente conta com Jesus, a gente conta com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Com a revelação de saber o que é certo e o que é errado. Quem tem que cumprir isso é você. Amém? Aí ele fala, não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Julgamento, isso. Amém? Isso. Volta aí para Romanos 1, 28. Eu estou juntando aqui para criar um contexto onde você vai entender. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ou seja, rejeitado a Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes.
O que é isso? Deus é que fez eles fazerem o que estão fazendo? Não. Eles escolheram seguir o caminho que estão seguindo e Deus simplesmente disse, tu quer ir? Vai. Amém? Quer ir? Vai. Aí eles cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles, o que, irmãos? A sentença de Deus, que são passíveis de os que tais coisas praticam, e não somente fazem. Não somente os que fazem, mas também os que o quê? Aprovam. Defende para tu ver. Abre em Provérbios capítulo 1. O negócio hoje vai ser violento. 8. Provérbios 1, 8. Ele diz assim, ó, filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixa a instrução da tua mãe. Pois serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ele diz, filho meu, se os pecadores, e ele vai dizer aqui quem são esses pecadores, querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-nos vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos nós uma só bolsa. O que é isso, irmão? Quadrilha. Não é uma quadrilha? Gente que se junta em prol de fazer o mal, ir atrás de um homem que ganhou o seu dinheiro, passou o mês todinho talvez para pagar um celular e o cara vai lá e leva. Ou a sua moto, ou o seu bem, sem motivo algum. Como eu vi uma cena dessa, até que o Nicolas Ferreira postou, e o cara no final ainda deu um tiro na pessoa na frente do filho. Mas é o bichinho. Cara, eu não vou me alegrar com a morte de nenhum, porque eu vejo que poderia ter um outro futuro. Mas é necessário. Amém? Não há justiça, amado, em você preservar a vida do lobo e o bicho sair comendo as ovelhas. Não, mas o bichinho. Não, ele plantou, ele vai colher. Deus se levanta e toma vingança, como ouvimos. Deus é o vingador. A Bíblia não manda tu te vingar. E você pode dizer, por que, pastor, não posso me vingar? Eu mesmo não posso tomar logo. Não, você tem que confiar que Deus é quem vai ser a tua justiça. Amém? E se a pessoa vir ter comigo, pastor, perdoa. E ponto final. Porque de maior coisa Deus te perdoou. Mas se a pessoa não se arrepende, se a pessoa fica com esse coração que nós lemos aqui, impenitente, meu irmão, qual é o resultado? Descer a cova. Qual é o salário do pecado, irmão? Quem foi que deu esse salário aí? Fui eu? Fui eu que inventei isso. É Deus, meu irmão. Fico muito triste, principalmente por pais e mães. Uma mãe cortou meu coração, mostrei até o Heitor. Tinha que ensinar o varão, né? Como sempre. Vem cá, que eu vou lhe mostrar um negócio. Duro? É, os corpos vão enfileirados. Aí a mãe procurando assim, entre os corpos. Aí acha, menino, é para matar o cara. Mas quem promoveu isso? O pecado dos pais não vai cair sobre os filhos, mas cada um vai comparecer diante de Deus no dia do juízo. Cada um, sozinho aqui. E ponto. O que o pai pode fazer é ensinar muito bem. Por que eu mostrei para ele? Para mostrar, ó, esse é o resultado. Talvez tinha até mãe crente. Sabia que tinha mãe crente? Eu sei que é difícil, eu estava ministrando ali a palavra, uma mãe até... A palavra foi tão dura que foi meio com uma seta. Ó, a irmã gritou logo no meio do culto. E abriu logo, meu Deus, eu tenho um filho assim. Eu disse, nós vamos crer, vamos orar para ele mudar. Amém? Quanto dá para mudar. Mas agora é o seguinte. Tem hora que acumula, meu irmão. E tem hora que a taça enche, que transborda.
Não vamos tentar a Deus. Como é que eu tento a Deus, pastor? Fazendo mal na presença dele e achar que eu vou sair impune. Achar que Deus, não, Deus lá julga nada. Deus julga e é duríssima. Sabe o que a Bíblia diz? Eu vou dizer aqui a expressão bíblica. Terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. É terrível, meu irmão. Porque não tem escape não. Não tem cova, não tem caverna. Sei que às vezes até eles escapam, né, da polícia lá. Uma vez escaparam um bocado. O cara que eles foram atrás talvez até deu um escape lá, deu um perdido. Mas tu vai fugir para onde, Deus, hein? Aonde tu vai? Para a cova mais funda? Tu vai para outro planeta? Não, vou inventar uma nave espacial para fugir de Deus. Meu amigo, não tem jeito. O único escape que temos é arrependermos e se humilhar diante do Senhor. Ele é rico em perdoar. Como eu disse, Ele notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. Talvez o cara escape um bom tempo, mas não escapa para sempre. Amém? E não vamos nos achar melhor do que o outro. Cada um vai dar conta de si, cada um tem o seu próprio pecado, cada um tem os seus próprios problemas e tentações para cuidar. Cuida de ti mesmo. Olha para a tua vida, não fica lembrando do outro não. Eu comecei esse culto dizendo que é um culto de ceia e que examine-se o homem a si mesmo. Eu estou aqui falando essas coisas para te acordar. Que a tua decisão não é só contigo. Eu sei que o homem do mundo ele é egoísta, nós lemos. Só pensa nele. Aquele cara só pensou nele. Estávamos reunidos. Foi o Ortuan, cadê ele? Aqui. Falou algo maravilhoso ontem. A ordem natural é o filho enterrar um pai, né? E quando qualquer pai ou mãe tem que enterrar o filho, um pedaço dele vai dentro. Ou não vai dentro? Um pedaço daquela mulher foi dentro. Eu vi o clamor de uma mãe hoje. Tu já pensou no meio da pregação, a mulher não aguentar e dar um brado bem ali, meu Deus! Considera a palavra, sabe que é verdade, sabe que vai acontecer. Isso vai acontecer. Então vocês que são filhos, as tuas decisões influenciam. Você não está só, tem pessoas que te amam. Tem pessoas que se importam com você. Amém? Tem pessoas que estão orando, estão crendo pela tua vida. Não tomou decisão, não, porque é a minha vontade. Cara, isso não é andar em amor. Está claro? Ensinem os filhos de vocês isso. É que essas decisões deles vão influenciar em vocês. Influencia. Influencia na igreja também. Como é que eu vejo a dor dos meus irmãos e vou ficar insensível a isso? Não existe. O amor é a lei principal dentro da igreja. Amém? Uma característica do amor, né? Como plus aqui, para você que está a primeira vez. Lê 1 Coríntios 13, pega cada trecho daquele lá, grifa, pensa e medita. Porque aquele lá não é o amor do mundo. O amor do mundo tem a ver com paixão, com sentimentalismo. O amor de Deus não. A Bíblia diz que o amor não se ufana, não se ensoberbece, ele não busca os seus próprios interesses, ele é sofredor, porque se importa. Se importa. Você amar alguém é você estar envolvido com a pessoa. Eu sei que muita iniquidade tem gente que se tranca, né? Mas quando você diz que ama alguém e ama de fato, você se envolve. Você se importa. Outra coisa, o amor, a principal característica é essa, né? O amor não busca os seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça. Não tem como, amado, eu ver uma situação dessa. Eu sei que o meu julgamento talvez seja errôneo, errado, no sentido de humano. E vai ter um tempo onde eu vou julgar. Né? O Senhor diz, vocês não sabeis que hão de julgar os anjos? Hão de julgar o mundo vindouro? Mas nesse tempo, as obras ocultas das trevas estarão reveladas. Mas eu não posso, amado, dizer que Deus julgou errado. Dizer que o que eu vejo nas Escrituras está errado porque eu tenho alguma inclinação para uma linha de pensamento. Nós estamos com o coração partido. Não queremos nada de mal com ninguém.
Nós queremos que o cara se converta, se arrependa. E não importa o que ele tenha feito, agora ele é irmão e acabou-se. É daqui para frente que importa. Não importa o passado. Eu já tive um passado ruim. Tem outros que tem pior do que eu, outros melhores do que eu. Não importa. Eu estou construindo um novo passado. Aleluia. Tem gente que diz, eu não gosto do meu passado. Faz outro. Muda a tua história hoje, daqui a um tempo tu vai olhar para trás e tu vai ter, rapaz, eu já vivi tudo isso em Deus. Deus tem coisas grandes para nós, amados. Amém? Não deixe e não viva de forma irresponsável. Um dia estaremos diante do Senhor. Um dia Ele vai trazer toda a obra oculta, pensamento, ação, intenção. Glória a Deus que o nosso nome está escrito assim no livro da vida. Ó. Eita! O que isso significa? Significa Isaías. Abra aqui Isaías 53, por favor. Significa isso aqui, irmão. Irmãos, a palavra de Deus ela lida com a verdade. Eu tenho que dizer isso aqui para vocês. Ela não se importa com o jeito humano, com etiquetas. Está claro isso? Ela não se importa se o pensamento vigente isso é grosseiro, rude ou vice-versa. A palavra de Deus ela trata com a verdade. Ela não trabalha com espantalhos, sofismas, fábulas. Ela trata com o fato. Amém? E o fato, olha que coisa linda, na partir do 4. Certamente, diga comigo, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A galera olhava e dizia assim, rapaz, esse cara fez um negócio muito mal, né? Para estar vivendo o que está vivendo. Mas ele foi traspassado. Pelo quê? Pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo, frisa isso, castigo mesmo, que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras aqui, para quem não sabe, é ferida. Ou seja, ele foi ferido no meu lugar. Por que ele foi ferido no meu lugar? Ele vai explicar a história toda agora, olha que coisa linda. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por que ele foi ferido? Diga assim, porque a minha iniquidade estava sobre ele. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha foi levado, ou cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Deixou ele despido, pelado. Não abriu a boca. Por juízo, opressor, foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Ou seja, quem é? Cadê a descendência? Não deixou ninguém, acabou, destruiu tudo. Ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor, Deus, aqui está incluso, agradou moê-lo. Ele foi moído. Sabe o que é moído? Vê uma carne moída. Tu vai entender que era um negócio inteiro e isso foi despedaçado. Fazendo-o enfermar. O que é isso? A doença. Ele adoeceu. Ele foi ferido. Ele diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade. Diz aqui, vou até grifar, peraí. Eu acho maravilhoso aqui. Posteridade. Isso aqui Deus me ensinou num momento bem difícil, né? Eu vou repetir. Tem pessoas que talvez vão ouvir isso pela primeira vez. Isso aqui é uma revelação sobrenatural. Eu
Eu passei um tempo com o Heitor internado no hospital, e sempre quando passa com um filho internado é um negócio difícil, né? Quem é pai e mãe sabe. Você fica, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é isso, né? E aí eu inconformado, ia de um lado, ia para o outro, e na minha força eu não podia fazer muita coisa. Até que eu fui buscar na palavra. Aí eu comecei a ouvir mensagens, pregações, e uma delas que eu estava ouvindo, ele estava falando sobre Abraão. Que Abraão, quando foi levar Isaac para ser sacrificado, morto, né, ele conheceu o poder da ressurreição ali. Essa ressurreição que só seria executada lá na frente, muito depois. Ressurreição essa que todos nós estamos destinados como igreja, amém? Mas ali, pela fé, é como se ele tivesse feito uma retirada antecipada, ó. Amém? Lá, quando ele foi sacrificar Isaac, ele diz, olha, Deus vai prover um cordeiro para si. Ou seja, Deus vai fazer um milagre. Ele ia sacrificar mesmo? Ia. Ele pegou o cutelo na mão, meu irmão. É para matar? Ou matar. Porém, o anjo dispara. Não precisa. E ali, a Bíblia diz em Hebreus que ele conheceu o poder da ressurreição. Porque ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac mesmo que ele tivesse morrido. Porque ele sabia que Deus tinha prometido aquele menino. E aquele menino era um antecessor do Messias. Jesus vinha dele. Lógico, ele não conhecia tudo. Mas ele sabia, não, esse é o filho da promessa. Não tem como morrer, não. Aí eu, naquele momento difícil, eu escutando isso, aí, meu Deus, e tu sabe que as nossas emoções ficam uma luta, né? Uma briga de foice, faca, tudo dentro, e o diabo te oprimindo. Eu, meu Deus, não, mas eu entendi. Mas aí ele era o Jesus vinha depois dele. Mas Jesus já veio, e agora? Jesus já veio, morreu e ressuscitou. Aí eu fiquei nesse dilema. Rapaz, mas diga assim, graças a Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo esperou, né? Me tolerou. Porque pensa no bicho ruim é o homem quando está nessa situação. Fica doido, não quer escutar ninguém, né? Me tolerou bastante. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, tu tem que estar quieto, meu irmão, porque o juízo de Deus, ele é estabelecido, plena justiça. A visão é feita na calma, na paz. Amém? Aí estou eu lá, e aí surgiu assim, ó, lá dentro de mim, no meio de tudo isso, uma voz conhecida. Surgiu assim, mas ele é posteridade. Aí eu, posteridade. Verá a posteridade. Corri para a Bíblia, ó. Aí comecei a ler, ó. Aí quando chegou aqui, verá a sua posteridade. Aí eu disse, sim, Isaac não morreu porque poderia ser um antecessor. Mas os meus filhos são herança do Senhor. Amém? Ele é a posteridade de Jesus. Ele é um descendente. Ele vai cumprir nessa terra o propósito que Deus tem para ele. Porque ele cumprindo o propósito é Jesus chegando. Ele é o corpo de Cristo. Meu amigo foi Tinino. Aí já foi outro homem depois daí, né? Aí já foi lá Vitória. Já foi naquela paz. Ah, tu não, tranquilo, já estou na paz. Está feito. Amém? Então isso aqui liberta uma pessoa, meu irmão. É nesses momentos que tu tem que ter bons depósitos da palavra dentro do teu coração. Porque muitas vezes o que vai surgir no momento de tribulação é um versículo desse. Aí tu, opa, peraí, essa voz eu conheço. Porque as ovelhas conhecem, né? A voz do seu pastor, né? Aí eu, eita, aleluia. Então pronto, está feito. Aí eu me levantei e saí. Tranquilo. Já fiquei outro homem. E isso marcou a minha vida. Foi, talvez para ti pode não ser nada, mas para mim foi uma fornalha tremenda, viu? Ainda bem que meu cabelo não saiu chamuscado. O leão não abriu a boca, né? O bicho ficou com a boca costurada. Aleluia! Oh glória! Declare, eu sou posteridade de Jesus. Diga assim, eu terei uma vida prolongada. Aleluia! Diga assim, e eu prosperarei na vontade do Senhor. É o que ele diz aqui, ó. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eita glória! Eita Deus bom, rapaz.
Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, ficará satisfeito. E ele diz: o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Jesus conquistou grandes coisas. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes foram depositadas em você, irmão. Aleluia! Contudo, levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É Ele, meu irmão. É por isso que a gente canta, por isso que a gente aguarda. Amém? Ceia é isso, irmãos. Ceia é a gente estar com isso aqui na memória. O Senhor diz que o momento da ceia é o momento de anunciar a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele volte. Ele está vindo. E Ele vem buscar a sua igreja. Amém? Muitas coisas vão acontecer. Você pode ler aí Mateus, capítulo 24, 25. Você vai ver muitos fatos aterrorizantes. Coisas que vão fazer tremer a terra. Hoje não deu para ler o livro de Daniel não, mas um dia eu vou ler, viu? Essa mensagem está crescendo dentro de mim, passar a semana todinha. Todo dia comendo ela, todinha. O Heitor ali já estava cansado. Bota ela. Ele fica lá, eu vou para o quarto dele lá, que às vezes é o meu refúgio, a cama dele. Dou um chute nele, sai daí que eu vou ficar na tua cama. Aí ele: rapaz, tu vai se apoderar do meu quarto. Eu só vou ficar aqui. Aí fico lá, às vezes, fico ouvindo a mensagem e Deus falando. Amém? Aleluia. Enfim, ceia é isso. É estarmos no banquete da mesa do Senhor, e nessa mesa Ele vai falar com todos que estão sentados. Ele vai falar os nossos acertos, erros. Ele vai nos ajustar, vai podar. Se você ler, como eu disse aí, esses capítulos da Bíblia, vocês vão ver coisas fortes. Amém? Mas Ele também diz que nós devemos levantar nossa cabeça e nos alegrarmos. Amém, povo de Deus? Vamos ficar de pé. Vamos para